Bem, primeiramente boa noite, né, a todas e a todos que estão presentes para ouvir um pouco essa pequena explanação acerca da construção do personagem vagabundo por Charlie Chaplin, né, através da obra Vida de Cachorro, de 1918. Primeiramente eu quero me apresentar, né, me chamo Alisson Alves, eu sou historiador e psicólogo e criador do blog Chaplin. Então, eu tenho uma pesquisa, né, em torno da vida e obra de Charlie Chaplin desde 2007. Então, são 10 anos de pesquisa, de trabalho sobre essa figura icônica do cinema, né, devido à sua importância e a sua vida, de certa forma, tão importante também para a construção desse personagem, né? Esse personagem conhecido mundialmente, que é o vagabundo, né? Então, falar sobre a construção do vagabundo é falar sobre a vida do próprio Chaplin, né? Esse indivíduo que nasceu em 1889, né, na Inglaterra, nasceu em Londres, em abril de 1889, isso quer dizer que ele nasce na era vitoriana, um período marcado sobretudo pela dualidade, né, desse país chamado Inglaterra e sobretudo a cidade de Londres. Então, Londres é uma capital dual, isso quer dizer que de um lado você encontra, naquele período, né, estamos nos referindo ao século XIX, a um estado de extrema riqueza devido à própria Revolução Industrial, né? E do outro, e num número bem maior, estão os pobres miseráveis, né? Então, nesse período londrino que Chaplin nasce, ele experimenta um pouco desses dois lados. Ele nasce num lar de artistas, e falamos, é importante frisar nessa questão, né, do ser artista nesse período, porque é uma das formas que o cidadão londrino ele tem de fugir um pouco dessa fome, dessa pobreza. Então, através da arte, né, os artistas eram bem pagos relativamente, então eles tinham um pouco de prestígio, dependendo da região em que se apresentavam. Isso trazia uma oportunidade para para sobreviver, né? Para sobreviver mesmo nesse estado de extrema luta, pobreza, né? Violência que se encontrava a cidade. Então, os pais de Chaplin eles eram artistas, né? Do music hall, do vaudeville, e ele nasce nesse lar de artistas. E durante um período da sua vida ele vivenciou, como foi falado agora há pouco, esses dois lados, né? Então, enquanto criança, tendo seus pais sido artistas, se apresentando nos teatros londrinos, ele e seu irmão Sidney, eles tiveram, de certa forma, um pouco de conforto, né? Na biografia do Chaplin, ele até evidencia, deixa lá registrado que eles tinham inclusive uma empregada na casa, né, uma babá que cuidava deles. Então, esse período que foi curto, né, mas entrou na memória, né, nas memórias do Chaplin, na biografia, ele é marcado por um rompimento, na medida que o pai de Chaplin ele se separa da mãe, né, ele posteriormente morre, faz com que as finanças da casa fiquem em crise, e isso faz com que também a mãe de Chaplin tenha dificuldades mentais, né, oriundas também da sua doença. Ela é internada no asilo, e a partir daí o garoto Chaplin, Charles Chaplin filho, o Júnior, né, o filho do artista Charlie Chaplin, pai, ele passa a viver uma vida de miséria, porque a mãe é internada e aí ele tem que correr atrás da sua própria sobrevivência. E esse processo é muito duro, né, e é registrado por Chaplin na sua biografia. E o que é que acontece?
todas essas vivências, elas são, de certa forma, arquivadas na sua memória, e no momento de produzir a psicologia desse personagem vagabundo, ele elabora essas vivências, né? Então ele une pequenas experiências que ele teve e constrói o personagem do vagabundo. E o filme que trataremos hoje, chamado Vida de Cachorro, ele é produzido em 1918, né? Então é um período de extrema autonomia criativa de Chaplin, porque aí ele passa a produzir os seus próprios filmes, ele tem tudo ao seu alcance em relação à tecnologia da época, em relação à própria autonomia criativa mesmo dos seus filmes. Então os roteiros eles são mais elaborados, as histórias elas são contadas da forma em que o próprio Chaplin queira que sejam, e o vagabundo ele se aprimora nesse período. A obra em questão, né, Vida de Cachorro, ela é realizada em 1918, como foi dito, e ela tem uma curiosidade porque o Chaplin ele divide o protagonismo do filme com um animal, né, com um cachorro. O próprio título fala, né? E esse animal ele tem uma representação também muito grande, porque ele de certa forma dialoga com um vagabundo. Ele e o vagabundo, simplificando, eles são um personagem único. Há uma cena muito interessante no filme, que é o do encontro, né, desses dois personagens, do Chaplin e do cachorro, em que ele observa uma briga, né, uma briga de cachorros, em que esse pequenino cachorro ele é confrontado, né, com cachorros maiores, e ele é indefeso ali naquele momento. E ali podemos observar que é o cachorro tentando encontrar também o seu lugar, assim como o vagabundo sempre está tentando encontrar o seu lugar, né, na sociedade. Ele é um excluído da história, ele é um excluído da sociedade. Da mesma forma está lá o cachorro. Então há uma identificação dessas duas criaturas. E a partir dessa cena nós vemos o Chaplin e o cachorro convivendo juntos até o final. Então podemos analisar de início a ideia do Chaplin, né, como a criatividade de Charlie Chaplin fluiu nesse momento ao dizer, ora, assim como eu sou um excluído da história, esse cachorro também é. Então quem é o cachorro e quem é o homem? Qual é a diferença aí para a sociedade? E aí tem outra cena também interessante que eu registrei aqui, que é de forma mais por curiosidade mesmo, é a aparição do irmão de Chaplin, o Sidney, né? Ele é um personagem que é um dono de um trailer, né, uma lanchonete ao qual Chaplin ele rouba a comida, e a presença do Sidney nesse filme também tem uma representação muito forte, um simbolismo muito forte, porque o Sidney ele é uma figura central na vida do Chaplin. Ele foi o responsável, inclusive, por inserir Chaplin na carreira artística. Chaplin nunca desejou ser artista, foi uma questão de sobrevivência mesmo, ele relata isso na sua biografia. E o que acontece é que o Sidney ele foi esse companheiro, de Chaplin, empresário inclusive, depois da fama do Chaplin. Então eles foram amigos até o fim da vida. Na autobiografia do Chaplin, de 1964, ele fala com muito carinho sobre o seu irmão. E de fato eles se tornaram amigos até o final das suas vidas. Então essa é uma cena que eu tenho também para registrar, como uma cena simbólica desse filme, que mais uma vez retrata o Chaplin real também. A figura, que figura é essa? É o seu irmão, que tanto lhe apoiou. Outra curiosidade do filme é que nesse momento o vagabundo ele não faz uso da bengala, a tão característica, bengala que ele utiliza é substituída pela coleira do cachorro. Então o apoio do Chaplin nesse momento é o seu amigo, é o seu cachorro. O seu apoio não é mais
a sua bengala. Então, esse filme ele foi conhecido pelo público especificamente em 1959, porque até então Chaplin havia rodado alguns filmes, né, entre eles Ombro Armas, que é um filme também de 1918, e temos também o Idílio Campestre, que é um filme muito interessante. E aí Chaplin ele reúne essas três obras, que são três média-metragens, né, numa coleção chamada The Chaplin Review, né, ou seja, traduzimos como um Festival Carlitos. E aí essa obra passa a ser conhecida em 59. E desde então são três filmes que representam muito uma era, né, uma era bastante específica da carreira de Chaplin, como foi falado. E não que Vida de Cachorro seja o filme específico sobre o vagabundo, né? Temos desde a metade da década de 1910 essa apresentação do vagabundo, né? Mas acredito que Vida de Cachorro ele seja bastante importante, né, no que se refere a essa maturidade do Chaplin de fazer filmes, né? Bem, então por enquanto seria isso, né, o que eu preparei para esse momento. Sei que podemos ainda selecionar diversas outras cenas emblemáticas, né, do filme, como a própria entrada no bar do Chaplin, quando ele segura o cachorro e guarda, né, nas suas calças. E vemos ali uma metamorfose do vagabundo e do cachorro como um ser único. E é uma cena bastante cômica, mas também bastante representativa. Então, enfim, temos muitos momentos interessantes no filme, vale a pena assistir. É um filme muito importante na carreira do Chaplin, assim como diversos outros filmes também foram, né? E por enquanto é isso que eu trouxe. Quero convidar todas e todos para visitarem o blog Chaplin, né? O endereço é blogchaplin.com, e serão muito bem-vindas as sugestões, né? As críticas também, por que não? E dizer que esse é um trabalho aberto, né? O blog Chaplin é um trabalho que eu considero como sendo de todos aqueles que gostam de cinema. Então não é o meu trabalho, por um acaso eu que iniciei, mas deixo aberto para a participação de todos, né? E serão todos bem-vindos e bem-vindas. Então é isso, muito boa noite, muito obrigado por ter ouvido essas palavras breves e espero encontrá-los mais vezes. Até lá!